Bem-vindos ao nosso canal. Que bom que você está aqui uma vez mais para esse devocional, esse tempo abençoado e abençoador. Eu creio que o fato de você estar aqui já é resposta de oração. Hoje nós vamos falar sobre exatamente esse tema, uma chave chamada oração, ou a chave da oração. A oração é uma chave, e eu não sei se você ora, quanto tempo você ora. A grande questão é que você precisa, assim como eu, nós precisamos orar. E por que precisamos orar? Não é? Nós somos pessoas espirituais e como espirituais e não carnais, dependemos da direção do Espírito. Eu ouço algumas pessoas dizendo, agora nós vamos entrar em oração. A grande verdade e o meu pensamento é que se eu preciso entrar em oração, é porque, de certa forma, eu saí desse lugar de oração. E o segredo é não sair. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. E como isso, Edinaldo, orar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho meus afazeres, eu tenho a minha vida. E como isso? A questão é, tudo o que você for fazer, você ore. Eu participei de um encontro, uma certa feita, e um pastor que estava ministrando, o tema era oração como estilo de vida, e ele disse algo muito interessante. Você afina, não é, o violão, a guitarra, enfim, o instrumento, antes de tocar ou depois de tocar. Então o segredo é realmente não sair deste lugar de oração. Por quê? Você, assim como eu, é templo e morada do Espírito, o Espírito habita em você, então você está nele e ele em você. Esse é o segredo, essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E aí então, você na verdade não precisa entrar, porque você está. O véu do templo se rasgou e você está nesse lugar. Aquilo que Paulo falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E tudo que você fizer, então você faz para a glória de Deus e, claro, antes de fazer, você ora. E aí nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele orava. Quando Jesus ele foi escolher os apóstolos, né, aqueles que seriam enviados, os apóstolos do Cordeiro, na verdade, ele passou, a Bíblia diz, passou a noite toda em oração. Eu não sei se você sabe, mas ele orou por você e por mim, porque está escrito, não é? Eu oro não só por estes, mas por aqueles que ainda crerão em mim por conta da mensagem que vocês pregarão. Então, a oração é uma chave, né? A oração é uma chave, é um ponto muito principal de um tripé. Tim Keller disse isso, né? Que o tripé de uma vida cristã saudável é oração, meditação na palavra, ok? E orientação. Então, esse tripézinho. Mas hoje nós estamos falando deste um ponto da oração, a chave chamada oração. Então Jesus orou e tudo que Jesus fazia, fazia na dependência do Pai, no Espírito. Não é? Jesus orou, a igreja primitiva orou, não é? Os grandes avivalistas, os puritanos, grandes fatos que aconteceram na história, oravam, gastavam tempo em oração. Então, eu quero aqui pontuar algo. Não importa quanto tempo você ore. A questão é que a oração é essencial. A oração é essência. A forma não importa, mas a oração é essência.
Veja como está escrito na Bíblia, em Atos, por exemplo, capítulo 1, versículo 14. Eu preciso ler Atos 1, 14. Olha só como está escrito. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Eles quem? Os apóstolos, não é? Os apóstolos, eles oravam. Então não era só a prática de oração de Jesus, como os seus discípulos, seus apóstolos. E aqui nesse contexto do capítulo 1 de Atos, foi quando então eles escolheram mais um para compor o colegiado dos 12, porque Judas abandonou e se matou. O Judas, aquele que o traiu, e você conhece bem a história. Olha como está escrito, Atos 1, versículo então 24. Em seguida, oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este ministério este trabalho, e foi para o lugar que merecia. Depois, então, que oraram, versículo 26, fizeram um sorteio e escolheram um dos dois, o qual foi o quê? Matias. Então, observe, alguém precisava compor o colegiado. E o que eles fizeram? Senhor, mostra a tua vontade. Eu creio que Jesus, quando ele passou a noite em oração para escolher os 12, a questão era Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem. Ele passa a noite em oração, eu creio que dizendo, pedindo, Senhor, Deus, Pai, quem é aqueles que irão, ou quem são, não é? Quem são estes que irão compor o colegiado apostólico, os apóstolos do Cordeiro? Então, por que nós devemos orar? Se nós vivemos na dispensação da graça e Deus já em Cristo fez tudo, claro. Mas por que nós devemos orar? Oração é uma conversa, é intimidade. Oração na verdade, mostra o teu coração, a submissão, a humildade de dependência, não é? Então a questão é a seguinte: eu posso falar sobre Jesus, mas uma coisa é eu falar sobre, outra coisa é ser boca de Deus. Percebe? Por que devemos orar? Claro que é graça. Claro que é graça. Por que é graça? Edinaldo, eu vou te dizer algo que o Espírito me ministrou nessa manhã. Por que é graça? Ora, não existe nada mais simples do que você orar e perguntar a oração do Pai, ou você, em oração, ministrar uma oração de cura e você vê o milagre acontecer. Por exemplo, a cura de um câncer, de AIDS, do Covid, enfim. Uma mulher estéril ter filhos. Acontece isso nos dias de hoje? Claro que sim. Quer dizer, o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir. Então, nada mais simples do que orar. Mas eu quero ainda dizer, e preciso para isso, na verdade, ler. A Bíblia é a nossa base. Depois eu quero citar alguns nomes e vamos orar, tá? Mas para que você tenha o conhecimento, eu não quero que você marque isso como simplesmente algo religioso, mas a vida de oração é tal qual o alimento que você precisa, a atividade física que você precisa fazer,
Então, você precisa desse ponto na sua vida como base de uma vida cristã saudável e alicerçada. Mas dá uma olhadinha no capítulo 6 de Atos ainda. É algo muito interessante, porque, observe, nesse contexto aqui, havia reclamação para os apóstolos com relação à questão do serviço das mesas, da ação social naquele tempo. E Pedro, então, ele diz algo muito interessante. Não está certo, no versículo 12, no versículo 2 do capítulo 6. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo e disseram: observe, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para trabalharmos ou para tratarmos das questões do dinheiro, da ação social. Nós não fomos chamados para isso, e foi quando eles instituíram ali os diáconos. Mas observe o que está escrito, não é? No versículo, algo muito interessante, no versículo a seguir. Por isso, olha só, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos a eles este serviço. Assim, versículo 4, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo. Assim, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Olha aí, você que não pensava que a palavra, o anunciar a palavra é um trabalho, é um ministério, é um serviço prestado ao reino, ao Senhor do reino. Você que pensava que um homem que foi chamado para o ministério da palavra não trabalha. Então observe. Agora, o que me chama a atenção é que a oração vem antes da palavra, do anunciar da palavra. E aí, me chama a atenção, porque algo fica no ar, uma pergunta, quem sabe? Qual é mais importante, a oração ou a palavra? E eu quero dizer algo muito interessante, que está registrado em um livro, e foi nesta manhã, eu lendo, eu quero compartilhar com você. O fato de estar compartilhando essa palavra já é algo do Espírito, é algo que já é gerado pelo Espírito no contexto da oração. É graça, o fato de você estar assistindo, chegou até aqui, é graça de Deus. Deus vai direcionando, usando pessoas, usando os meios para falar com pessoas. Então observe, o que é mais importante, a oração ou a palavra? E aí a resposta escrita está assim: Deus dá tanto valor à sua palavra que Deus prioriza tanto a sua palavra. A palavra de Deus merece tal supremacia que Deus colocou em primeiro lugar o que? A oração. Pois, sem você orar, sem ser um homem de oração, a palavra de Deus na sua boca não terá impacto algum. Então observe, a questão é você falar sobre, e outra coisa é você ser boca de Deus. Então, Deus dá tanto valor à sua palavra, à supremacia da palavra, que ele usou
esse meio que você tem disponível, o tempo de oração, de intimidade, de comunhão, aonde você então pode perguntar: Senhor, quem são as pessoas que eu devo escolher para esse trabalho? Senhor, o que faço agora? Senhor, vou ou não vou? Sabe? O Espírito de Deus habita em você. E essa intimidade, esse lugar é o lugar. Mas eu quero aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, citar alguns nomes. E quem sabe você possa ampliar esse estudo, esse devocional, pesquisando sobre a vida desses homens. Por exemplo, os puritanos, que começaram então a reforma na Inglaterra, que ansiavam por uma igreja mais pura, mais santa, não é? E que atingisse todo o Estado inglês e as suas leis e estruturas de governo. Os puritanos, durante quase 2 séculos, avançaram e mudaram a história daquela nação. Por quê? Porque eles eram homens de oração, verdadeiros gigantes que oravam, não é? Observe, eles, na verdade, se olharmos para a história, eles atingiram um ponto mais alto, não é? Da intelectualidade da teologia cristã, mas o segredo destes homens é que eles tinham uma vida devocional, uma vida de devoção, uma vida de piedade, não é? De devoção a Deus e intimidade com Deus. Passavam então noites em oração, buscando pela presença, a presença de Deus. E nós podemos aqui citar, por exemplo, John Owen, Richard Baxter, não é isso? Entre outros. Quero também poder citar aqui os grandes avivalistas que marcaram a história e a sua geração no seu tempo, como por exemplo, e nós somos frutos disso, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, e por que não dizer sobre Dele Moody, Evan Roberts e tantos outros nomes avivalistas, homens que dedicaram a sua vida em oração. Agora, observe uma coisa: orar, ação. Orar e trabalhar. Não é certo, diz o texto, negligenciarmos o ministério da palavra e da oração. Então, a oração em primeiro lugar, e depois a ação, o anúncio do evangelho. Mude a questão de John Wesley, as escolas de classe, mas eram homens que realmente tinham a sua vida de oração. E isso é muito importante você saber. Como também os missionários, não é? No passado, e aqui eu quero citar, por exemplo, William Carey, Hudson Taylor, Charles Stott. Não é isso? Uma certa ocasião perguntaram, por exemplo, para Charles Spurgeon, o príncipe, conhecido como o príncipe dos pregadores, que pregava todos os domingos para 12.000 pessoas e não tinha a internet naquele contexto. Qual era o segredo? E ele disse: o segredo é que esta igreja ora. Então observe, nós vemos isso na vida cristã. Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, os puritanos, a reforma, os avivalistas, os missionários. E eu quero dizer para você, a minha vida, ela tem sido
alcançada pela graça de Deus, é verdade. Mas eu tenho aprendido que o segredo é tudo o que você for fazer, coloque em oração. Em oração. Que o Espírito de Deus possa ministrar a tua vida e que você possa ter revelação no pleno conhecimento dele. Eu posso falar sobre milagre, mas ao impor as minhas mãos e ter a experiência de ver o favor de Deus, é diferente de falar sobre. Que você tenha experiência com Deus. Você está com uma causa difícil de resolver, quer seja no ambiente de trabalho, não sei, ambiente conjugal, ministerial, não sei. Coloque em oração. Ore. E você verá o favor de Deus, a graça de Deus. Oração é como uma semente que você coloca na terra. Você colocar essa semente na terra é o seu trabalho. É o que você precisa fazer. Agora, o milagre dessa semente se transformar em uma árvore e frutificar é com Deus. O certo é que vai frutificar se você colocar a semente. Vai crescer e vai dar muito fruto. Creia nisso. Essa é a minha palavra nesse dia para você. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu comentário. Estamos juntos para a glória de Deus. Forte abraço.